Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero comentar com vocês o toque da quinta trombeta. Está escrito assim, Apocalipse 9, o versículo 1 até o versículo 12. Está escrito assim: E depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dela saiu fumaça, como fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. E de dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que o escorpião tem. Foi dito aos gafanhotos que não fizesse estrago nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podia ferir as pessoas que não tivesse a marca do selo de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-los durante 5 meses. E a dor que causava nessa tortura era como a dor de picada de um escorpião. Naquele 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalo prontos para a batalha. Da cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulheres, e os dentes eram como dentes de leão. A sua couraça era parecida com a couraça de ferro, e o barulho das suas asas era como barulhos de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos de ferrões como a de escorpião, e era com as caudas que tinha o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governa, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso quer dizer destruidor. Os primeiro ais passou, depois disso 2 outros ais devem vir ainda. Muito bem, amados. Eu fiz a leitura. Eu gostaria de tecer um breve comentário para que nós possamos nos estar atentos com que muito breve estará ocorrendo na face da terra. Aqui, a quinta trombeta. Depois do quarto anjo tocar a sua trombeta, os corpos celestes escurecem. Havia uma águia voando no centro do céu, avisando sobre as últimas 3 trombetas. A águia dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra. As últimas 3 trombetas são 3 ai. E a quinta trombeta é a primeira delas. É a primeira dessa série de 3
ais que irá acontecer. Então a quinta trombeta é um primeiro caos de sofrimento, de ai, de lamentos. O quinto anjo, ao tocar a trombeta, João diz que viu uma estrela caída do céu na terra. E esta estrela recebe a chave do poço do abismo. Observe que João não diz eu vi uma estrela caindo. Ele diz que ele viu uma estrela que já havia caído, uma estrela caída. Vi uma estrela caída do céu, diz ele, que está na terra. Então João não viu essa estrela caindo dos céus. Ele viu uma estrela que já está caída. Mas agora ele vê uma que já caiu. No capítulo 8, verso 10, ele diz, vi uma estrela caindo dos céus. Agora, no capítulo 9, ele diz que viu uma estrela caída, que caiu dos céus. Ela já está na terra. Esta estrela representa uma pessoa, pois essa estrela, ela recebe a chave. Ela recebe a chave do poço do abismo. Estrelas são usadas na Bíblia, às vezes, para representar autoridades, para representar governantes, para representar, inclusive, anjos, autoridades. Então, uma estrela caída seria uma pessoa de autoridade que foi punida ou derrotada, como aconteceu com o rei da Babilônia, que está em Isaías, no capítulo 14, verso 12. Quando Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, os servos do diabo, quando ele mostrou o poder sobre os demônios, que são os servos do diabo, Jesus, ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, verso 18. Em Apocalipse 12, iremos ver a derrota de Satanás da batalha no céu, resultado na expulsão do diabo. Em Apocalipse 12, verso 7 até o versículo 9. Então tudo sugere que a estrela aqui caída seja o próprio Satanás. Vamos observar que essa estrela está caída na terra. Ela traz treva. Então ela é uma estrela caída, que não produz luz, mas trevas. Jesus é comparado como a brilhante estrela da manhã. Agora Satanás recebe, sendo ele a estrela caída, ele recebe a chave do poço do abismo. Mas Jesus segura a chave da morte e do inferno. Então existe um poder maior na mão de Jesus. Não há dúvida sobre a superioridade do poder do Cordeiro. Essa estrela, ela recebe a chave do poço do abismo. A chave aqui representa autoridade. A chave aqui representa alguém que ainda tem alguma autoridade para abrir alguma coisa. A chave representa então que Satanás recebe autoridade sobre o poço do abismo. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Quando Satanás foi tocar em Jó, ele pediu autorização a Deus. Ele recebeu permissão para tocar em Jó, mas não matá-lo. Aqui, então, ele tem autoridade sobre as criaturas da região infernal, a região onde habitam os demônios, que está em Lucas, capítulo 8, verso 31. E ele é comparado como um destruidor, como um rei do abismo. E ele abre a porta do abismo. E ao abrir a porta do abismo,
também surgirá. É do abismo que vai surgir a besta para perseguir e matar também os servos de Deus, que está em Apocalipse 11, verso 7, e também no capítulo 17, verso 8. Então, esse abismo, esse poço do abismo, mais tarde, ele servirá como uma prisão de Satanás, que está em Apocalipse 20, verso 1, até o versículo 3 e também o versículo 7. Então, aqui diz que ele abriu o poço do abismo. E ao abrir o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça saindo do poço, essa fumaça teve o poder de escurecer o sol e o ar. Tudo ficou enegrecido, não havia luz, só havia escuridão. Então subiu a fumaça que escurece o sol, o ar. Então essa estrela caída, ela traz treva, ela não traz luz, mesmo sendo uma estrela, ela não produz luz, ela produz treva. E quando ela abre o poço do abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. As trevas são a essência do próprio mal. As trevas são, portanto, ausência de luz. A Bíblia nos revela que Deus é luz e não há nele trevas nenhum. 1 João capítulo 1, verso 5. O trabalho do diabo sempre tem sido de ocultar a luz de Deus, tentando manter o mundo nas trevas. O diabo, ele quer destruir tudo aquilo que Deus construiu. Então, aqui ele abre o poço do abismo e o mundo, tudo fica à escura. Ou seja, as trevas passam a predominar. Nós já vivemos em um mundo tenebroso, amados. Em um mundo que impera o mal. O próprio Jesus disse que o mundo jaz em iniquidade. Mas quando essa estrela caída abrir o poço do abismo, o mundo todo vai ficar à escura. Ele traz treva, ele traz o erro, ele traz a iniquidade. Ele passa a enganar o ser humano. Ele passa a manter os homens longe de Deus. É no sentido de que Deus permite que este trabalho seja feito por essa estrela caída, por isso que ele lhe deu a chave. Percebemos que Deus permite os homens a serem castigados com o engano, os homens serem castigados com a mentira e também receber a consequência do próprio pecado. O apóstolo Paulo disse que Deus entregou tais homens à imundícia, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável. Romanos capítulo 1, verso 24 a 28. Então, essa ignorância, ela vem como resultado do pecado. E, de certa forma, é um castigo divino. Então, nós vimos que no versículo 3, que também a fumaça que saía, junto com a fumaça que saía, com essa fumaça vieram o gafanhoto e eles desceram sobre a terra. E foi-lhe dado poder como que aqueles que têm o poder do escorpião. Não queira ser picado por um escorpião, meus irmãos. A picada do escorpião é muito dolorida. Tenho visto pessoas que sofrem, alguns até morreram. Há poucos dias eu falei que numa cidade próxima aqui de Campo Grande, 2 crianças foram ao óbito com a picada do escorpião. Então esse escorpião, esses gafanhotos, ela sai junto com a fumaça e dirige-se para a terra. No Antigo Testamento,
nós podemos entender bem que os gafanhotos são usados em pragas divinas, que é a 8ª praga no Egito, que foi a invasão pelos gafanhotos, que está no livro de Êxodo, capítulo 10, verso 1 até o versículo 20. E Salomão, na consagração do templo, ele faz menção também das pragas dos gafanhotos. Então, aqui nós vemos que Deus usa os gafanhotos para punir. Mas veja bem, esses gafanhotos, ele recebe poder como de escorpião. Os gafanhotos da 5ª trombeta, eles recebem poder. Eles não são insetos que devoram plantações. Eles recebem veneno como a de um escorpião. Mas esse veneno é para atacar o homem. Serpente e escorpião representam o poder do diabo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu poder para pisarmos serpente e escorpião e todas as forças do mal. E agora aqui nós vemos esse gafanhoto recebendo poder semelhante a um escorpião. Mas a ele foi dado ordem para não danificar nenhuma plantação. Gafanhoto, ele gosta de plantação, mas ele aqui não se alimentarão com planta, porque foi dado a ordem para ele, foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Então somente aos homens que não têm a marca do selo de Deus sobre a sua testa. Então foi dito que não causasse dano à erva, nem qualquer coisa verde. Árvore alguma será tocada por esse gafanhoto. Esta praga de gafanhoto, com seus ferrões venenosos, ele vai atingir o homem, não planta. Ele vai atingir a humanidade com venenos, mas não irá destruir nenhuma plantação. Nenhuma planta será tocada por esse gafanhoto. Então, esta praga de gafanhoto, com seus ferrões venenosos, ele irá causar sofrimento ao ser humano. São instruídos a não prejudicar nenhum tipo de planta. Então, somente os homens que não têm a marca do selo do Deus vivo. As vítimas dele, então, são os seres humanos. Somente os homens que não pertencem a Deus. Somente aqueles que negaram a Deus, que negaram a fé. Somente aqueles que se afastaram de Deus, que apostataram a fé. Os homens atingidos por essa praga são aqueles que vivem nas trevas, que seguem as doutrinas diabólicas, que seguem a mentira do diabo, que levanta calúnia e perseguição contra os fiéis. São aqueles que são contra os servos de Deus. E eles serão protegidos por Deus. Os filhos de Deus serão protegidos por Deus. O fato que esta praga afeta a humanidade, a terra, e serve como uma prova de que também os 144.000 que foram selados, que são servos de Deus, eles ainda estarão aqui na terra e não nos céus. Porque aqui está falando que esses gafanhotos atacarão aqueles que não têm o selo de Deus. Lembra-vos a selagem dos 144.000? Então, esse momento chegará desses 144.000 serem protegidos por Deus. Então, foi dado também que ele não matasse a humanidade, que ele não matasse o ser humano, mas sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Então, esses seres humanos feridos por esses gafanhotos, eles terão dores, sofrerão dores insuportáveis durante 5 meses. Então eles não poderão ser mortos. Esses gafanhotos receberam ordem que não matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses.
O efeito deste castigo não é a morte, é sim um tormento duro, que dura 5 meses, mostrando que o período do castigo seria determinado e limitado por Deus. Esta praga não é fatal, nem é a praga final. Não causa morte, mas traz grande sofrimento aos seres ímpios. O seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. O escorpião raramente mata o homem, mas o seu veneno causa dor intensa, dores insuportáveis, dores alucinantes, dor mais séria que a própria morte. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não encontrarão, não acharão, não encontrarão a morte vai fugir deles. Os homens irão querer morrer. Para eles seria melhor morrer